Eu gostaria que colocasse aqui para mim, Mateus 27, do 3 ao 5. Mas vamos não orar. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes que se fosse de minha vontade, não sairia nada da minha boca. Mas nessa hora, eu peço para que Teu Espírito Santo venha através da minha boca, fazer a Tua vontade, anunciar a Tua palavra, que o Senhor colocou no meu coração, e que seja edificante para o Teu reino, em nome de Jesus, amém? Dá para colocar aí, o texto de Mateus 27, é que minha visão não está muito boa, a idade vai chegando, eu não consigo ler essas bíblias pequenas. Mateus 27, no capítulo 3. Nós estamos aqui desde ontem, 6 horas da tarde, e pela graça de Deus, eu não fui para minha casa. E Deus colocou uma palavra no meu coração, até na hora do almoço. Deus tinha, conforme foi passando de ontem, e um irmão pregou aquilo que eu ia pregar. Aí eu falei, Jesus amado, vamos colocar um pouquinho de mais de essência na pregação. Mas Deus tem falado com quem está participando desde ontem, né? Parece que foi tudo combinado, um falando e foi encaixando e vai encaixando, e Deus está movendo com umas palavras tremendas. Nós tivemos o Rodrigo, depois o Ednei, o Val lá de Boracéia, o pastor Leandro, o Daniel, o Diniz. Foi uma bênção, a pregação, a palavra que ele trouxe. Marcos Paulo. Se Deus usou uma mula, vai usar o João Nelson, amém? Amém ou não? Vamos lá. Não colocou, Carol? Não dá? Não? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim lá em Mateus 27, no capítulo 3, no versículo 3. Então, Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as pedras, as moedas de prata, para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Irmãos, essa talvez seja uma das histórias da Bíblia, uma das piores. É a história que conta de uma pessoa que foi escolhida por Jesus. Ela andou com Jesus durante 3 anos. Jesus cuidou, Jesus ensinou, Jesus alimentou ela. E no final, essa pessoa jogou tudo fora. Essa pessoa traiu Jesus. Nós conhecemos a história de Judas Iscariotes. E a traição, ela é dolorida, porque a traição é um episódio de mentira, é um episódio onde se esconde
um do outro. É um episódio de que se diz que não ter mais uma comunhão com o outro, isso causa traição. E aprendemos desde cedo, né? Eu aprendi muito sobre Judas, e a gente tem numa imagem não muito boa de Judas Iscariotes. Amém? Quem já foi traído aqui por alguém? Levanta a mão. E não, independente de qual forma foi traído, levanta a mão assim, ó. Não é bom, né? Não é bom. E Judas, a gente não tem uma imagem muito boa dele. A gente vê lá no Novo Testamento, quando a gente depara com a palavra que Judas traiu Jesus, já dá um breque. Nós não sabemos o motivo, mas a gente já começa a olhar o Judas com outro olhar, porque ele traiu o Salvador. Mas a presença desde cedo, de Judas, a figura dele traindo Jesus, nós não conseguimos desenhar como ele era. A gente podemos nos dizer que por Judas ter andado com Jesus 3 anos, tudo o que ele fez até o momento da traição, poderia ser que tudo era bom, mas a partir do momento que ele traiu Jesus, ele perdeu. Isso quer dizer que nós, irmãos, nós seremos lembrados, não pela forma pelo qual nós chegamos na igreja, nós vamos ser julgados, nós vamos ser lembrados da forma que nós vamos nos terminar. Não adianta, Judas serviu Jesus, andou com ele 3 anos, ele deve ter feito muita coisa de boa, enquanto andava, mas a partir do momento que ele abriu espaço, que a palavra de Deus diz, lá em... Espera aí, irmão, nós estamos aqui. Em Mateus 22, João 13, diz que o diabo, ele entrou em Judas. Na hora que eles estavam na ceia, se eu não me engano, essa passagem, estava na ceia, e Jesus falou que alguém ia trair. Judas se levantou e falou, mas quem é? E já estava na mente dele a traição. O diabo já tinha colocado na mente dele. E ele andou com o amado e não o amou. Isso é terrível, pois ele percebeu que ele tinha feito algo muito, muito cruel, muito errado. Judas, ele só percebeu essa traição somente quando Jesus foi condenado. Nós vimos no filme, ele se arrependeu do que ele tinha feito só quando Jesus foi condenado à morte. Ele não tinha, às vezes, pensado a consequência da traição. Nós seres humanos, nós só percebemos
também que estamos em grande enrascada quando a gente está lá no fundo do buraco. É verdade ou não é? Às vezes, a gente vê pessoas vivendo com uma vida arrebentada, uma vida de traição, desregrada, e por mais que a gente tente falar, convencer, ela diz: não, está tudo bem comigo. Não estou passando por nenhuma luta. Mas muitas pessoas percebem que está passando por luta, dificuldade, mas não consegue ver o erro, não se consegue ver que existe uma cegueira, onde que todos percebem, mas a pessoa não percebe. E Judas estava passando por uma cegueira espiritual muito grande, muito grande. Eu estou um pouco nervoso. Essa cegueira espiritual é a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem bafo. A pessoa que tem bafo, por mais que você fale para ela, e quando fala, né, que ela está com bafo, ela não acredita. É verdade ou não é? E o duro é quando a pessoa tem um bafo e você também não fala nada. Entendeu? Oi, Marcos. Fica ruim. Judas, ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve a oportunidade de voltar atrás, mas ele estava cego. E é triste lidar quando as pessoas estão cegas. Existe uma história que é real, do quadro de Leonardo da Vinci, aquele quadro da Santa Ceia. Todo mundo já viu ele? Aquele quadro do Leonardo da Vinci, quando ele começou a desenhar, ele desenhou os apóstolos e faltava 2 personagens para ele desenhar: Jesus e Judas. E ele começou, a história diz que ele começou a pesquisar para achar uma pessoa parecida com Jesus, uma pessoa correta, uma pessoa temente. E a história diz desse quadro que ele demorou mais ou menos, se eu não estiver enganado, uns 3, 4 anos, ele procurando uma pessoa para ele desenhar o personagem Jesus. E um dia ele achou, ele pesquisou e achou, e foi falar com a pessoa, e ele falou: olha, eu sou Leonardo da Vinci, eu estou fazendo um quadro da Santa Ceia de Jesus com os apóstolos, e eu procurei o seu currículo, e eu gostaria que desenhar a sua foto. E o moço sentou e ele desenhou, foi desenhando. Muito bem. Ele conseguiu colocar uma foto no quadro representando Jesus. E quando ele deparou, ele também queria achar um personagem para retratar a figura de Judas. E diz a história que ele demorou mais ou menos de 7 a 10 anos procurando uma pessoa com as características de Judas. E ele foi visitando todos os lugares até que ele conseguiu achar em uma prisão, numa masmorra, um homem que estava condenado por atos muito cruéis, de suicídio, de morte, de tudo.
E ele pediu permissão e foi conversar com esse cara. E ele passou horas conversando com ele. E explicou, olha, eu sou Leonardo da Vinci, estou procurando uma pessoa tal, 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 tal. Explicou a história. Eu quero dizer para vocês que, depois de ele ter entrevistado esse homem, ele falou assim: seu Leonardo, o senhor não está me reconhecendo? Ele falou: não. Há 7 anos atrás, você me chamou para mim fazer o papel de Jesus. E hoje, você está me chamando para fazer o papel de Judas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando nós demos brechas para Satanás, nós podemos andar muito tempo com Jesus aqui dentro da igreja, mas na hora que nós damos uma pisadinha na bola e abrimos brechas, Satanás entra e faz o que ele fez com esse homem. Quando Judas viu o que ele tinha feito, a troco de 30 moedinhas de prata, Satanás, ele abriu as vendas dos olhos de Judas. E quando ele abriu os olhos, ele disse: olha o que você fez comigo. Eu acabei de trair Jesus de Nazaré, o homem com quem eu fiquei 3 anos andando com ele, e eu amava ele. E a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que Judas, ele foi procurar os anciões e os sacerdotes, e ele foi tentar devolver as moedas. E a palavra de Deus diz que no capítulo 20, no 27, no versículo 4, ele fala que eu pequei traindo um sangue inocente. E o chefe do sacerdote diz para ele: agora é contigo. Não queremos essas moedas, porque elas têm preço de sangue. Irmãos, a situação de Judas, você querendo ou não, mas às vezes nós agimos como ele. Nós traímos o Senhor por muitas vezes. Nós pisamos na bola. Nós passamos por situações que a gente vê. Nós trabalhamos com jovens, eu, Renato, pastor Evandro, a Karina, e a gente vê que Satanás, ele tem atacado muitos jovens, abrindo portas das coisas do mundo, adereços para que tirarem eles da igreja, da presença do Senhor. O mundo, ele oferece aos jovens sugestões
O diabo ele não manda nada, ele dá sugestões, ele coloca sugestões para nós. É um casal de namorado que está buscando o Senhor, e depois que sai, às vezes já tem um programinha para fazer, às vezes tem uma festa para ir, onde vai ter bebida, vai ter músicas, vai ter danças. Essas opções, Satanás ele vai colocar, e na hora que você tiver caído, ele vai falar assim: mas eu não mandei você fazer nada. Tudo o que Judas passou, foi tudo maquinado por Satanás. A Bíblia fala em Mateus 20, qual que é, pastor? 21, 37. Mateus 21, 37. É 21, 37? Lucas, pastor. Lucas 21, 37. A Bíblia fala aqui, ó. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite ele saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Quando Judas, ele foi maquinado por Satanás, e ele combinou, a forma nós sabemos que ele ia encontrar Jesus, ia dar um beijo em Jesus, ele já combinou de levar os guardas à noite. Por quê? Porque justamente à noite a Bíblia diz que o Senhor ia no Monte das Oliveiras para ter uma intimidade com o Pai. Ia ser fácil. Estratégias. E quando ele chegou lá no Getsêmani, no lugar de intimidade com Jesus, juntamente com os soldados, ele beijou no rosto de Jesus. E Jesus viu, a palavra de Deus diz que Jesus viu Judas chegando, e ele disse simplesmente: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beijou. E a Bíblia diz que um beijo era como se fosse beijos de amor. Mas como assim? Um beijo de amor com traição? O amor quer dizer que a traição, ela não oculta o amor. Ela não esconde. O amor faz parte de um relacionamento pelo qual ele tinha. Judas tinha um relacionamento com o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ele viu que Jesus estava sendo preso, ele saiu correndo para se suicidar.
nós, muitas das vezes, nós agimos igual Judas. Nós, às vezes, nos deparamos com uma atitude, às vezes igual de Judas. Mas interessante que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho uma sobrinha que estava perdidinha na droga, na prostituição. E um dia, quando ela decidiu ir para esse caminho, eu falei para ela assim: olha, esse caminho que você quer partir, vai te causar muito prejuízo. Mas no dia que você estiver comendo lavagem, eu lembrei da história do filho pródigo. No dia que você estiver comendo lavagem, você me procura, que eu vou estar de braços abertos para te receber. E ela, jovem, 17 anos, minha irmã teve que fazer uma emancipação para ela, que ela foi embora. Já começa errado por aí. E há uns 20 dias atrás, pegaram ela, deram uma surra nela. Minha mãe ficou preocupada, meu pai também. Uma família, minha mãe e meu pai separados, desestruturados. A minha irmã também é 2 volt. E minha mãe foi, pegou ela, levou para a casa dela, mas com uma condição: que ela ia para a casa da minha mãe no sábado e na segunda-feira ela ia se tratar numa clínica para desintoxicar. E assim foi feito. Na segunda-feira ela internou. Passou 9 dias. Eu estava na minha loja essa semana. E minha mãe chegou chorando. E pedindo pelo amor de Deus para mim. E em Jaú, que ela estava internada naquele hospital, o antigo Perlate ali, né? E que ela tinha fugido do hospital e estava numa rua lá em Jaú. E minha mãe ia aí, mas como que eu ia deixar minha mãe ir assim, dirigindo sozinha? E veio uma passagem daquilo que eu falei para ela há 6, 7 anos atrás. Eu sei que eu peguei a minha mãe e pus no meu carro e saí correndo. O Lázaro viu que eu larguei até meu carro aberto e fui com o carro dela. Eu só tinha o endereço do primeiro nome da rua, Rua Avelino, eu não sabia onde era. E peguei, indo com a minha mãe. Vou rapidinho, pastor, porque o tempo. Aí na hora que eu cheguei no trevo de Jaú, eu coloquei no Waze, Rua Avelino. Ainda bem que só tinha uma Rua Avelino em Jaú. Me direcionou. Só que nisso, enquanto eu estava indo, a minha irmã ligou para mim e falou: olha, toma cuidado, porque as polícias rodoviária, federal, militar, corpo de bombeiro já estão sabendo que ela fugiu. Mas eu comecei a maquinar, a pensar
como que ela fugiu de um hospital, né? Aí a minha irmã falou, não, ela inventou algo com ela e levaram ela na Santa Casa. Aí enquanto ela estava sendo consultada com o médico, os caras deram bobeira e ela saiu correndo numa rua lá e desceu em Jaú. Por fim, cheguei lá, nessa rua, estava ela sentada numa mureta. Já tinha uma mulher que tinha trazido um pacote de bolacha para ela. Já tinha arrumado uma camisa para ela, porque estava com a camisa do hospital. E na hora que ela me viu, ela me abraçou, me pediu perdão para minha mãe. E a única coisa que ela falou para mim ali, ela falou assim: tio, não me leva para o hospital, que eu vi 3 pessoas ser mortas essa semana. Aí eu falei: olha, entra no carro que nós vamos ir embora para a casa da avó. E ela falou: não, eu não vou entrar no carro, porque se eu entrar no carro, vocês vão me levar de volta para o hospital. Eu falei: não, vamos que eu vou te levar embora para Pederneiras. Aí eu, com medo, né, coloquei ela no porta-mala. Falei: já pensou a polícia, eu indo, a polícia me para com ela atrás, minha mãe, o que eu vou explicar? É complicado. Mas no dia que eu cheguei, na hora que eu cheguei na casa da minha mãe, ela me falou algo que me marcou. Ela falou assim: eu pedi para Deus me dar uma estratégia para mim fugir de lá, porque eu não quero essa vida para mim. E ela falou: olha, hoje eu vou ter um prato de arroz para comer. Ela falou que fazia 9 dias que ela só estava tomando medicação para desintoxicar. O que eu quero dizer com isso? Que nós, voltando para a história de Judas, se pudesse, eu vendo o filme ontem, né? Eu não sei se o Lázaro olhou para o Simão Cirineu, eu olhei para Judas, correndo desesperado, para se enforcar. Eu não sei, irmãos, mas se eu tivesse ali, poderia ser que eu saía correndo atrás de Judas, né, hoje, e falasse para ele: Judas, espera aí, Judas, espera aí. E Judas ia continuar correndo. Não, espera aí, Judas, espera aí. Eu ia falar para ele: olha, o que você fez está feito. Vamos esperar 3 dias, Judas. Não. Judas, vamos esperar 3 dias. O que você fez, o sangue que você traiu era inocente. Mas eu vou te falar uma coisa: daqui 3 dias, Ele vai ressuscitar, Ele vai perdoar você, você vai ter uma nova oportunidade, Judas. Mas no filme nós vimos que o diabo já tinha armado um animal morto com uma corda ali, que já era uma estratégia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que ao mesmo tempo que nós estamos correndo para um alvo certo, Satanás ele está armando estratégias para tirar nós do nosso propósito. Porque foi por isso que Jesus morreu. Eu ia falar para ele, para que o preço da morte na cruz foi por mim, foi por você, foi para os traidores, foi para quem virou as costas para ele. O sangue dele é para todos. E daí eu ia falar para ele assim: não se preocupa,
Assim como deu tempo de Pedro se arrepender, ia dar tempo para ele também. Eu falei, nossa. Falei, Deus, mas não deu tempo. Não deu tempo de Judas ter nenhuma percepção de mudança. Porque quando a gente é traído por alguém, quando a gente é confrontado com uma traição, a gente fica muito incomodado, a gente não aceita a traição, por mais que seja uma traição de algo que pertence a você, né? Hoje a moda, né? A gente vê muita traição de marido com mulher, mas existem outros tipos de traição, de falar mal pelas costas, de não andar do lado, é ruim, mas eu quero dizer uma coisa para você, tem hora que nós temos que olhar para a cruz, porque na hora que nós olharmos para a cruz, nós vamos ver que Jesus, Ele pagou um alto preço, tinha que passar por todo esse processo de cruz, de perseguição, de retaliação da vida dele, para que eu e você, hoje, nós tivemos a garantia de que na hora que nós sentirmos fraco, nós temos que correr para a cruz, porque a cruz para nós é vitória. Hoje, a cruz para nós é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus, Ele deu a vida, passou tudo que passou por mim e por você. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês era isso, que nós estamos na igreja, nós estamos participando, buscando, mas nós temos que ter muita sabedoria, porque o nosso adversário, ele quer fazer estratégias para nós desviarmos da presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ter um lanchinho agora, pastor? Pessoal, vai ser servido um cachorro quente aqui do lado, 10 minutinhos. Quem quiser sair para comer, fica à vontade enquanto o louvor dos jovens vai se preparando aqui. Aí daqui a pouquinho a gente já vai dar continuidade, tá bom? Vai ser um negócio rapidão, 10 minutos.